Você já ouviu falar da síndrome de bore-out? Se você ouviu falar essa palavrinha e não entendeu muito bem o que ela significa, eu te convido a ouvir esse episódio até o final. Olá, esse é mais um episódio do Foca no Trabalho, onde a gente fala sobre carreira, trabalho, propósito, síndromes, entrevistas. E essa semana a gente vai falar sobre a síndrome de bore-out. Eu sou a Lê Falsarella. E eu sou a Bruna Garcia. E aí a primeira coisa que a gente tem que falar, né, dona Bruna, é não confundir bore-out com burnout. Putz, que difícil, porque a palavra é quase igual, gente. Então eu vou falar devagar e vou explicar um pouquinho dessas duas coisas e a gente entra um pouquinho na síndrome de hoje. A síndrome de burnout, a gente tem um episódio onde a gente fala sobre isso, é aquela síndrome do esgotamento, do estresse contínuo, de você estar queimado, né? Burn, de queimado, e queimado até a raiz ali, acabado, esgotado, tadinho, né? Hoje a gente tá falando sobre bore out, que é a síndrome de tédio, de estar boring, de estar entediado, de estar, isso é tão bore, tão, né? Mas é uma coisa também tão grave quanto. Então, pra gente não ficar nessa trava-língua, né, o episódio inteiro, vamos falar a síndrome do tédio em português, que é mais fácil, mas tenha em mente que é bore out, é você estar com tédio contínuo, com uma apatia, e isso cresceu muito por conta do home office. Então vamos explicar um pouquinho melhor como essa síndrome acontece, da onde ela vem, e aí é importante a gente colocar no início desse episódio, gente, que essa palavrinha tá em buzz, tá em alta, a gente pesquisou, a gente não encontrou ali um embasamento tão técnico, psicologicamente falando, então a gente vai fazer essa ressalva aqui. Essa síndrome não é uma doença psicológica, como são esquizofrenia, depressão, é mais um fenômeno, igual o burnout. O burnout é a mesma coisa. O estresse, sim, é uma doença. Agora, o estresse contínuo, ele traz esse fenômeno, então é a mesma coisa aqui. Também, o bore-out é um fenômeno, tá? Que pode acarretar doenças mais graves, e aí tá muito relacionado à depressão, que aí é um indicativo inicial aí do que pode vir depois. Então, vamos começar do princípio. O que é essa síndrome, né? Exatamente, Ale. O que seria essa síndrome de burnout, né? Como a Ale falou, é um fenômeno, não é uma doença, não está catalogado como doença, é um fenômeno, ou seja, algo que está acontecendo em massa, mas não tem ali um embasamento científico, não é uma doença, mas traz vários sintomas que podem acarretar, que podem futuramente levar à doença de depressão ou ansiedade, ou os dois juntos, né? Os principais sintomas que eu acho interessante de falar é aquele tédio, aquela sensação de que os dias estão passando arrastados, aquela sensação de um tédio profundo, de não ver sentido nas tarefas, não ter valor às atividades diárias exercidas. A pessoa acaba sentindo como se as atividades não tivessem mais motivação, não tivesse mais aquela sensação, aquela energia gostosa de quando você conclui, aquela satisfação. Elas passam como apáticas, acaba trazendo uma apatia para tudo que você executa ali durante o seu dia a dia, acaba trazendo um vazio, uma sensação de vazio, é uma desconexão com o propósito que tem do seu escopo de trabalho, da sua atividade, da sua área, acaba se desconectando ali do todo. Isso mesmo, e é importante só deixar bem claro que ter momentos de tédio, tá tudo bem, faz parte da rotina. Faz parte. Às vezes você tem uma atividade, eu sempre dou esse exemplo, né, eu detesto fazer parecer, então, nossa, mano, que chato fazer isso, né, você montar aquela planilha, né, faz parte, né, você tem momentos de tédio, assim como você tem momentos de estresse, e não tem problema. Aqui, gente, é algo, e aí a palavrinha-chave, tem que ser crônico, e tem que ser meio que para tudo. É meio como se ele fosse contaminando outras coisas que você às vezes até curtia fazer antes, tá? Então esse desinteresse, essa falta de entusiasmo em coisas que você tinha prazer antes, então meio que contamina. Por que a gente tá falando disso agora e por que cresceu muito, né, essa síndrome esse ano? Por conta da pandemia e do isolamento e do home office. Então você pode perceber, a gente quando fez a pesquisa, a gente achou uns comentários antes de pandemia, isso já existia, não é algo novo, mas ele se intensificou. E aí eu tenho
algumas reflexões aqui do que eu imagino, o porquê que intensificou, né, Bru? Quando a gente fala do home office, primeira coisa, virou tudo trabalho. A gente tirou o nosso lazer, a gente tirou o espaço que a gente tinha com a família. Foi tirado da gente planos de viagem, de coisas não relacionadas ao trabalho. A gente entrou 2020, 2021, né? E agora eu tô preso em casa, vou trabalhar e vou estudar loucamente. E isso deu uma bugada, porque se a pessoa já não gostava muito do trabalho dela, se ela não se identificava muito com o que ela fazia, você concorda que você só pensando em trabalho, isso se intensifica? Com certeza, Lê. Pra mim faz todo sentido. Então, assim, às vezes a Total. pessoa, tipo, ela já não gostava muito do que ela fazia, mas, ela ia lá, trabalhava, almoçava com os colegas, saía, ia, voltava, tinha essa mobilidade, uma vez que isso foi tirado dela. E aí, pensando num profissional padrão, com filho em casa, com tudo em casa, tudo acontecendo, cara, aquele negocinho que talvez ele não curtia muito, virou um negoção. Então, quando a gente falava de trabalho num todo, tinha toda uma estrutura, né? Então, você ia lá, tinha as atividades, até as atividades mais chatas, assim, que a Lê comentou, que a gente não gostava de fazer. Tinha as pessoas para quem a gente conseguia se comunicar, trazer informação, trazer uma troca, tinha uma interação muito maior. Agora, não tem mais, é só o trabalho seco ali, é só a atividade, você, o computador e pronto. Não tem mais essa movimentação, não tem mais aquela interação pessoal, aquela interação de ter a pessoa ali próxima a você para poder conversar, comentar, distrair algo, tirar aqueles minutinhos. Quando fica só a atividade pela atividade, só você e o computador ali no ambiente que era seu ambiente de conforto, que era seu ambiente de descanso, isso tem um peso muito maior. E por isso você acaba tendo aquele tédio, a atividade acaba ficando muito mais maçante do que antes. Porque antes você tinha aqueles minutinhos para descansar, tinha interação, tinha toda uma estrutura. Hoje você já não tem mais essa estrutura e você traz o trabalho para dentro de onde você descansava, onde era seu refúgio. E é importante a gente lembrar que essa síndrome, né, de tédio, ela pode ter como se fosse pilares diferentes, porque às vezes pode acontecer do seguinte, putz, você ama a empresa, tem uma cultura bem legal, você se identifica super, mas você detesta a atividade. Às vezes o clima, a cultura não é legal e você adora o que você faz. Ou você até pode ter um clima bacana e uma atividade legal, mas você não vê aquela perspectiva de crescimento. E esse afastamento do home office fez com que a gente perdesse um pouco, é como se a nossa visão tivesse meio míope, sabe, Bru? Eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer. Então, assim, se as empresas não fazem o esforço de fazer reunião de resultado, falar o que tem que fazer, deixar claras as metas, você fica com essa sensação de tipo, o que eu tô fazendo? Como que eu tenho que fazer? Então, uma das recomendações, né, e isso é unânime, é delegar tarefas e definir metas. Se você não tá lá claro o que a pessoa tem que fazer e o tempo que ela tem que executar, ela fica nesse limbo que é muito ruim. Mas acho legal, antes disso, da gente falar um pouquinho de como resolver, a gente linkar um pouquinho os principais itens que faz a pessoa desenvolver essa síndrome, né, Bru? Primeiro item aqui é ter pouco trabalho ou passar muito tempo sem atividade. Mas eu percebi durante a nossa pesquisa que isso, assim, às vezes não tem relação com o volume de trabalho. É muito mais com a valorização que você tem com essa atividade. Mas sim, pode ser relacionado a pessoas que tiveram redução da carga de trabalho e, assim, né, sei lá, diminuiu as vagas, né, teve redução da demanda por conta da pandemia, pode ser. Então, receber menos responsabilidades do que você poderia fazer. Então, contratar uma pessoa muito qualificada para uma atividade muito operacional, né, isso pode desenvolver essa síndrome. E aí, eu acho que aí começa o caldo da engrossar, que é realizar funções que não se adequam à sua qualificação. Seja porque você está acima da qualificação ou porque você está abaixo. Você ser contratado para algo que você não sabe fazer ou ser contratado para algo muito simples. Que é uma sensação frustrante, né, Ale? Que é uma sensação frustrante você se preparar, se qualificar para exercer algo que realmente não esteja lá dentro das suas qualificações. Então, isso causa aquela sensação que nós estamos falando, né? Esse burnout. Um outro também seria encontrar muitas limitações ao dar uma ideia inovadora, sabe? Quando você traz uma solução e as pessoas começam, as suas lideranças começam a encontrar empecilhos. Mas não tem um budget, mas não tem isso, não tem aquilo. Então, começa a causar
essa desconexão acaba trazendo uma desvalorização de tudo que você está entregando. Não ter seu trabalho reconhecido pelas pessoas também. Então, quanto mais você, principalmente agora, né, Alê, no home office, onde a pessoa não está te vendo, não está vendo no dia a dia o que você está fazendo, não ter o reconhecimento das suas entregas que você faz, ou não ter alguém ali olhando para o tanto que você está trabalhando mesmo de casa, isso traz uma sensação de desvalorização das suas atividades. A gente subestimava muito, assim, às vezes almoçar, às vezes o cafezinho, mas Sim, eram vários encontros onde você recebia feedback, se você estava indo no total. caminho certo, se você não estava. O que a gente recomenda? É para tirar o home office? Não, ele traz muita vantagem. Realmente, o deslocamento, não sei o quê, mas tem que tomar um cuidado de ter uma conversa semanal com o seu gestor, saber se o caminho está indo certo, se você está entregando, ter uma forma de ter as metas claras, porque essa sensação de não ter o seu trabalho reconhecido pelas pessoas, você tem que fazer o esforço no home office de se encontrar, de conversar, de discutir, porque senão essa sensação ela não tem mesmo, aí você fica com essa sensação de vazio, né? Hoje, o nosso trabalho está sendo monótono, né, Lê? A gente trabalhando de casa, no home office. Eu até tinha comentado com a Lê que eu sinto que os meus dias são todos iguais. Eu não consigo identificar mais o dia da semana. Poxa, hoje é quarta, hoje é quinta, para mim todos os dias estão sendo iguais, porque a rotina que eu estou tendo hoje é como se fosse uma rotina igual todo dia. O dia tá se repetindo, aquele home office que todo dia é para resolver o mesmo problema. Eu tenho essa impressão, Alê. Vocês têm essa impressão do seu trabalho também? E assim, o fato da gente trabalhar e viver no mesmo ambiente, é lógico, não é todo mundo que tem essa estrutura em casa, mas a gente até estava falando sobre ruminação do trabalho outro dia, que é o fato de você não conseguir parar de pensar no trabalho, porque o trabalho está dentro da sua casa. Então eu, por exemplo, eu trabalho na sala. O que eu costumo fazer quando eu finalizo o dia? Eu desligo o computador, eu fecho o caderno, eu guardo o material na gaveta. É super simbólico, mas significa que meu dia finalizou. Por quê? Por exemplo, você deixar ali o trabalho meio aberto, usar o computador, deixar por exemplo, eu quando termino meu dia de trabalho e vou para aula, eu uso o mesmo computador. Eu não vou pegar o meu computador, né, o particular para ir para aula. Não, eu já entro ali, já acesso o Zoom. O que eu faço, Bru? Eu fecho o Outlook, eu fecho o Teams, eu fecho o arquivo do trabalho. Pode parecer besteira, gente, mas se eu deixar meu e-mail do trabalho aberto durante a minha aula no MBA, eu vou ficar trabalhando, eu vou ficar lendo e-mail, eu vou ficar pensando no trabalho. Então, para eu me desconectar, mesmo que seja algo digital. Então, assim, fechar os programas, fechar o caderno, é super importante os rituais de início de trabalho, tomar banho, colocar uma roupa, tirar o pijama para começar a trabalhar e tomar um banho, trocar de roupa no final do dia com uma roupa de ficar em casa. Ninguém tá dizendo pra você trabalhar em casa de salto 12, tá? Não é isso. Né? E de terno e gravata, mas você ter roupas do trabalho e roupas de casa, mesmo estando em casa, para conseguir sair dessa monotonia, que é você o tempo todo tá no mesmo lugar. Então, é claro, eu não acho que o home office ele deva voltar, e a gente todo mundo trabalhar presencialmente, não. Poxa, tem gente que demora 3 horas para chegar no trabalho. Nossa, o recrutamento e seleção é tão melhor online, assim, não tem o que falar, né? A gente consegue fazer muito mais, o candidato gasta menos dinheiro, mas a gente tem que criar outros rituais até esse período de adaptação passar. Acho que a gente ainda está em adaptação, ainda está aprendendo, talvez vão surgir outras ferramentas aí que a gente não conheça para diminuir esses desconfortos, né? E essa síndrome, por exemplo, vem por conta disso. E aí tem tudo a ver com outro item, né? Que é a condição precária de trabalho. Então, por exemplo, você está trabalhando no home office e aí você não tem um comunicador da empresa, você tem que usar o seu WhatsApp. Isso é ruim também. Você não ter, de repente, uma linha, um ramal dentro do seu computador, você tem que usar o seu celular para trabalhar. Isso também é uma forma de você ficar tudo no mesmo espaço, né, Bru? Tudo é a mesma coisa. O seu WhatsApp, que era WhatsApp do pessoal, virou WhatsApp do trabalho. E aí você não consegue parar de pensar mais no trabalho. Isso é bem ruim. Exatamente, seu cérebro acaba não entendendo que aquele momento de trabalho fechou, aquela caixinha ali do trabalho já está fechada, você está abrindo outra caixinha que seria, da Alê seria o MBA, né, do meu seria pós, ou então o curso de inglês. Você precisa fechar essas caixinhas para o seu cérebro entender, poxa, aqui eu já posso descansar, não preciso ficar gastando energia com essa atividade. E o outro também, Alê, que seria ruim, seria o clima organizacional, né, se tiver um clima organizacional que não é favorável, que é também algo ruim, isso também vai mexer, vai acabar impactando ali no seu comportamento, impactando na sua conexão e na sua valorização das atividades e como um todo da empresa. E envolver-se em relações de competição e conflitos com colegas. Por mais que nós estamos em home office,
às vezes, essa sensação de conflito com um colega de trabalho ou conflito por alguma atividade que você esteja defendendo um ponto de vista, a pessoa outro também, isso pode acabar levando você a sentir essa desvalorização, a sentir esse tédio e essa frustração no seu trabalho. Isso também pode impactar muito para essa síndrome. E quando a gente fala de conflito, eu acho legal colocar que o conflito pode ser como a atividade que você faz, né? A gente estava, durante as pesquisas, eu vi um psicólogo comentando também da questão, por exemplo, quando você coloca um desafio muito grande, a pessoa não dá conta, não tem conhecimento técnico, enfim, N razões, aquilo barra ela que ela entra na síndrome em vez de entrar num burnout, que seria do esgotamento, ela entra no do bore out, né, da síndrome do tédio, porque ela perde a identificação ali instantaneamente por conta de uma barreira mesmo, que ela não consegue se identificar, se isola. Então, assim, como que a gente vai, né, vamos falar, como que a gente combate e previne, né? Então, se a gente já falou que os problemas aí estão muito relacionados à identificação de atividade, a pessoa se sentir reconhecida, a primeira coisa, você precisa conhecer muito bem os seus colaboradores, tá próximo deles, entender o que a sua equipe precisa, conversar sobre isso. Senão, a gente fica fingindo que aquilo não acontece. E aí você começar a estimular, assim, olha, vamos conversar. Eu falo, por exemplo, que o feedback, ele tem que ser contínuo, constante, o tempo todo, de cima para baixo, de baixo para cima, porque a gente precisa conversar. O que é feedback? É você o tempo todo receber aí uma devolutiva do que está acontecendo, do que você está fazendo, de onde você está indo. E às vezes o feedback putz, não tá dando certo, deu ruim mesmo. É você tratar das coisas e conversar, aquilo que a gente sempre fala, né? Segurança psicológica. As pessoas têm espaço para falar o que elas sentem, o que elas pensam no ambiente de trabalho? Porque se não tiver esse espaço, como que a gente vai discutir esses assuntos, né? Exatamente, Ale. Isso acaba impactando diretamente, né, nesse sentimento, nessa sensação de tédio, né, que acaba causando esse burnout. Outro ponto que eu acho muito importante também é a questão de lista, né, Ale? Você tem uma lista de objetivos, de prioridades. Muitas empresas estão trabalhando com OKRs. A empresa que eu tô, principalmente, nós começamos a implantar o OKR e um dos feedbacks interessantes que as pessoas trouxeram é que, poxa, me deu mais motivação para exercer as minhas atividades, porque eu consigo acompanhar a minha evolução, eu consigo ver o que eu preciso fazer, o que eu dou prioridade aqui dentro das minhas tarefas diárias, e isso acaba motivando você, porque até pensando assim no nosso contexto da neurociência, você pode ver o quanto você está entregando, onde você está chegando, quanto você está caminhando, isso tudo, essa previsibilidade, que o nosso cérebro ele gosta disso, de previsibilidade. Então, você vê ali, acompanhando essa porcentagem alcançada, você se sente muito mais motivado para poder terminar as outras tarefas. E isso é um ciclo muito produtivo, muito bom. E isso vai tirando essa sensação de tédio, essa sensação de vazio e vai preenchendo com uma sensação de satisfação do trabalho, do dever cumprido ali, e de poder falar, olha, eu entreguei, de mostrar o seu trabalho, ter o reconhecimento que a gente comentou. Isso é muito importante. Nossa, é muito legal você dar esse exemplo, porque eu tenho algo bem parecido no meu trabalho, né? A gente também fez a implantação de OKRs e é uma construção, né? Eu tô aprendendo muito com essa ferramenta e na faculdade, né? Eu também tô fazendo gestão ágil de projetos, então a gente fala muito sobre isso e traz uma clareza que, assim, é muito gostoso. Você vê lá, olha, eu tenho esses pilares aqui, essas pessoas estão envolvidas, todo mundo sabe o que todo mundo tá fazendo. É claro, é frustrante quando você não consegue entregar, tudo bem. Mas, pelo menos você vê a evolução, você vai colocando as porcentagens, vai fazendo os seus check-ins. Cara, é muito gostoso, porque você vê justamente o seu crescimento, o seu desenvolvimento. E isso reduz muito, né? Em todas as reportagens que a gente teve, estabeleça metas, estabeleça objetivos, estabeleça, delegue e deixe claro qual que é, porque essa construção, né? E aí a gente tem um episódio que a gente falou sobre metas SMART, que a meta ela tem que ser mensurável, tem que ser atingível, tem que ser específica. Então, se a gente não tem isso bem claro, a gente cria essa síndrome de tédio, porque assim, eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer, eu não sei quanto tempo eu tenho que levar. Puta, você fica perdido total. Então, é muito legal usar OKRs como uma ferramenta de
construção de metas. E aí, né, o que a gente já falou, que é acompanhar e oferecer feedback o tempo inteiro. Ouvir o seu colaborador, entender a necessidade que ele tem, o que ele busca, o que ele quer, fazer o acompanhamento. Gente, carreira, recrutamento interno, deixar claro quais são as opções dentro da empresa. Como a gente falou, um dos itens que mais faz essa síndrome acontecer, essa síndrome do tédio, é a pessoa não ver o crescimento. Se ela tá vendo que tem recrutamento interno, tem gente sendo promovido, tem gente sendo movimentado, isso também vai reduzir essa sensação. Então, acompanhar o profissional, tem alguém no seu RH que cuida só de carreira, que fala de transição, que fala de crescimento, que fala de avaliação, é importante falar sobre isso para a pessoa sentir que, poxa, ela tá crescendo, ela tá se desenvolvendo, né? Com certeza, ele faz total diferença. Uma outra coisa que eu queria comentar, Bru, eu não sei, assim, de fato, não consegui chegar a uma conclusão se tem relação ou não, mas eu quero comentar. Eu recebi uma reportagem do New York Times, a gente já falou sobre esse psicólogo aqui, que é o Adam, eu não lembro o sobrenome dele, vou pegar aqui na minha colinha, gente. O Adam Grant, a gente falou sobre ele. Ele fez uma reportagem no New York Times falando sobre a síndrome do definhamento ou a desmotivação do foco. Ele traz aqui tem uma analogia sobre a pandemia, né, o isolamento e essa falta esse definhamento. Então ele fala algumas coisas aqui que não tem, ele não usa esse termo de tédio, de burnout, mas é um sentimento de estagnação e vazio, que é uma sensação que você está se arrastando pelos seus dias e que pode ser uma emoção predominante em 2021 por conta da Covid. Então muitas pessoas estão com dificuldade de lidar com essa emoção, que foi parecido com o que você falou, Bru, que é os dias serem iguais, e dias de incerteza, essa angústia, né, da incerteza de não saber o que vai acontecer, e muitas vezes a gente, assim, recebia informações mistas, faz isso, agora não, faz aquilo, e que essa sensação de temor pela vida, né, isso é muito, muito ruim, e isso foi arrastado, né, pra todo mundo vivendo, né, o isolamento há mais de um ano. Então essa angústia acabou criando um lugar que ele chama de abatimento crônico. Então não sei se tem a ver com essa síndrome, eu vou colocar aqui uma questão que pode ser que tenha a ver, que ele fala do abatimento crônico. Eu achei muito similar, apesar dele não usar, só que qual que é a questão que ele fala? Que isso é o que vai florescer a depressão. Então as pessoas estão começando a sentir esse embotamento, né, esse vazio, e aí isso pode crescer para uma depressão. É o que ele chama de definhamento, é um estado antes da depressão, e é o vazio entre a depressão e esse crescimento. Então, eu acho que vale a pena a gente mencionar o que ele fala. Então, definhamento é embotamento da motivação, ela perturba a capacidade de se concentrar, e o que eu achei bem interessante é que ele fala que triplica a probabilidade de você regredir no trabalho. Então, essa sensação de não produtividade, de você não se sentir que você está fazendo, tem tudo a ver com esse embotamento. E isso, ele falou que é muito mais comum que a depressão completa. É como se fosse uma pré-condição, né? Então, você primeiro sente esse vazio, essa parte que ele fala de perda de foco, esse definhamento, e depois você pode acarretar para uma depressão. Não tem jeito, né? Porque todo mundo está prevendo que esse isolamento e a pandemia vai acarretar muitos problemas mentais nos próximos anos, né? É muito bom você trazer esse ponto, Ale, trazer essa reportagem. Justamente por isso, nós estamos falando que essa síndrome de burnout não é uma doença, é um fenômeno, mas que os sintomas podem acarretar em uma doença como a depressão e a ansiedade. Então, eu acho muito bacana as pessoas ficarem atentas e entenderem como tudo está muito interligado, né? Não, e uma recomendação que a gente faz para esse final é assim, isso também estava em todas as nossas pesquisas, procure o especialista. Se você perceber que você seja o burnout, que é um estresse excessivo, o bore-out, que é o esgotamento, o tédio, você precisa procurar ajuda. E uma coisa que eu acho que a gente vai sair dessa pandemia é valorizar o cuidado da saúde mental. Tá todo mundo realmente, nossa, a busca por profissionais, por psicólogos cresceu absurdamente nesse último ano, e realmente, vou usar a palavra do psicólogo, são problemas do passado que agora estão vindo com um nome, uma roupagem. Por quê? Porque está afetando mais gente. Então, talvez a depressão afetasse, sei lá, uma parcela, e agora com o isolamento, com a pandemia, vai crescer. E a gente precisa procurar ajuda. Então, a recomendação que eu faço nesse episódio é:
está sentindo que está muito desmotivado, é algo crônico, não está passando, procura ajuda. Hoje você tem terapias online, está mais acessível. Olhe no seu plano de saúde, veja no SUS também, tem no CAPES, procure dentro das faculdades. Você vai encontrar aí formas de ter atendimento psicológico, porque realmente é fundamental você se cuidar emocionalmente, principalmente nesse momento. Eu espero que daqui a um ano, né, Bru? A gente há um ano atrás, a gente já estava em isolamento, a gente continua nessa situação. Eu espero que daqui a um ano a gente não esteja mais e esses fenômenos, eles se diminuem, né? Eles fiquem mais brandos, porque a gente tendo o lazer de volta, eu acho que tende a dar uma dissolvida nesses problemas do trabalho. Mas comenta aqui embaixo pra gente nesse post, enfim, manda uma mensagem pra gente se você já sentiu algo próximo disso ou se você já tinha ouvido falar dessa síndrome, e compartilhe com a sua rede, porque eu tenho uma expectativa que muita gente vai se identificar e não sabe nomear, e nomear é importante, né? A gente não saber o que tá acontecendo com a gente, às vezes é muito pior do que a gente ter ali um caminho. A partir do momento que a gente tem um caminho, a gente pode encontrar uma solução. Vocês encontram um Foca em todas as redes sociais como Foca no Trabalho, e eu tô lá no Instagram como Ale Falsarella e no LinkedIn como Alessandra Falsarella. Bru, onde que o povo te acha? O pessoal pode me encontrar no LinkedIn como Bruna Santana Garcia ou no Instagram como @bruna.garcia com 2 As. Lá também eu fico à disposição para tirar dúvidas e para conversar com vocês. É isso aí, até o próximo episódio. Tchau. Até, tchau, tchau.